refletivos, para que possamos entender os ensinamentos de hoje e, mais do que isso, nos esforçarmos para, no dia a dia, aplicarmos toda essa teoria ensinada e entendida. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja o nosso encontro, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todo mundo, que todos se sintam bem-vindos nessa reunião entre encarnados e desencarnados, para que juntos a gente possa refletir, estudar um pouquinho mais. E o assunto nosso continua sendo o mesmo, Deus. Aí eu estava lendo, né, e comecei a ver quantos amigos que escrevem a respeito de Deus, e um deles fez uma colocação que eu achei interessante. A gente costuma dizer assim: por que será que se gasta tantas folhas, se rabisca, se escreve, se fala sobre esse assunto tão repetidamente, sobre Deus? E a colocação dele é que provavelmente é porque o nosso coração ele está todo amassadinho pelas ligações da matéria que nos chamam para outro momento. Então, para conseguir tirar de nós todas essas dores, todo essa insegurança, essa descrença, é que se fala tanto sobre Deus. E ele coloca assim, né, que falar de Deus vai ser sempre importante. Não será tão necessário quando a gente já conseguir executar, sentir Deus na nossa vida diária. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar de Deus, porque a gente ainda está machucado, como ele diz, né? Por isso é que nós precisamos tanto falar de Deus. Eu queria só trazer uma reflexão, porque quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá, né? A primeira colocação, o primeiro assunto é Deus. Por que será que Kardec, com toda a sua didática, colocou Deus aí? Seria porque quando nós começamos a pensar no início da vida material, biológica, da vida espiritual, nós precisamos saber como ela começou e nós trazemos intuitivamente a presença de Deus na origem da existência do universo? Seria isso? Quando a gente vai dar uma olhadinha, o que a ciência traz para nós, para nossa reflexão aí, a gente vai ouvir falar lá na teoria do Big Bang, né? A gente vê que Som muito baixo. Oi, eu vou tentar falar mais alto. Melhorou? E o que a gente tem, então? A gente tem nós temos aqui, então, a colocação, né? Os pontos em que se basearam para a gente começar a teoria do Big Bang. Onde que ela está sustentada? E ela está sustentada, primeiro, na idade das estrelas e da matéria. A gente vai ver como a ciência fez isso. Nós podemos ir lá, procurar. Eu coloquei um vídeo no grupo para quem gostar um pouco mais dessa área de matemática, de exatas, ter a dimensão da
do tamanho da nossa galáxia, o tamanho do nosso universo, o tamanho de, das distâncias e das circunferências de cada planeta. É uma distância que, para mim, é inimaginável, é muito grande. Depois, a gente vai ver que outra coisa em que se baseia é o movimento de fuga das galáxias, ou seja, que as coisas não são fixas no universo, né? Nós temos os movimentos. E depois, num terceiro e mais forte argumento, é aquela existência da radiação cósmica de fundo, com tudo que a tecnologia trouxe, depois a gente vai ver lá a presença da matéria quântica, que vai dizer, em outras palavras, de que, na verdade, nós somos energia, né? Então, nós que buscamos tanto a parte material, como se o universo materialmente desenvolvido fosse representar algo, temos agora que repensar, né, as condições que nós formulamos. Bem, assim, então, basicamente, o que essa teoria diz? Essa teoria diz que tudo isso estava contido como se fosse uma gêmula, né? Uma quantidade menor que, em questão de bilhões de vezes, o tamanho de um átomo, ou seja, muito pequeno, que ali tudo, nesse espaço estava contido todo o universo, né? Nesse óvulo, e que num instante que eles chamam de singularidade, isso foi se expandindo de maneira muito rápida, em frações de segundos. Bem, para que tudo isso acontecesse, o que é que a gente tem que imaginar? Seria o acaso que daria origem a tudo isso? Nós conseguimos pensar que todos esses acontecimentos de uma grandeza enorme aconteceram por nada? Aí fica o nosso pensamento. Bem, assim é que a gente vai ver que nós precisamos estudar o que a ciência traz e, através dela, nos ajudar a entender a grandiosidade do Criador, né? Para haver uma criação com tanta perfeição e de tanta grandeza, como podemos avaliar a justiça, a bondade, a sabedoria divina? Então, fica aí o convite para quem quiser estudar. Tem vários autores que trazem isso, né? Um paralelo entre Deus e o Big Bang. Fica aí o convite. Mas eu tentei trazer uma outra forma para que a gente também pudesse refletir Deus no nosso momento, na nossa vida diária. Aí eu pedi para o pessoal, para todo mundo, né, dar uma lida lá no Céu e Inferno, aqueles depoimentos. São depoimentos, tem 3 itens, mas eu pedi 2 pontos do item do capítulo 5, Suicidas. Quem leu, quem pode me dizer da colocação desses espíritos sobre a dificuldade que Deus, que a falta de acreditar em Deus trouxe para a sua vida prática? Quem poderia trazer para mim? Um item era o pai e o conscrito, e o outro era um ateu. Quem leu? Quem pode falar? Oi? Todo mundo me ouve? Helenir, Oi, Marta. sobre o primeiro item, né, o pai e o conscrito,
a intenção dele, ela era boa, né? Mas Uhum, isso é, não atenua o mal provocado e merece indulgência, né? Misericórdia de Deus. uhum, Mas o mal, ele é sempre mal. E se não fora, poder-se-ia ser protegido no raciocínio, né? Desculpar-se todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços, né? E eu uhum. acho que nesse caso aí faltou a confiança em Deus, né? Falta que ela é sempre punível, né? Porque como Uhum. Deus é justo, que a gente já viu na aula passada, e vê o fundo dos nossos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Tá Mas certo. ele também fala, né, que no final que não se pode chamar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência nos possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte nessas circunstâncias é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Então, vamos dizer assim, no pensamento dele, ele fez aquilo por amor ao filho, né? Então, Deus vai usar da sua misericórdia e vai analisar, é lógico que em todos os casos, porque a gente tem inúmeros casos, né? E cada um vai ser, vamos assim dizer, colocado na balança, né? E analisados por Deus. Tá certo, Marta. Aí a gente vai ver, né, nessa mensagem de São Luís, a primeira evocação, né, o que, que é que ele, o São Luís pergunta como ele está, né, o que é que ele responde? Ah, que ele está bem, obrigado, está aliviado. Ele sofre, mas Ele, pontinhos é justo. Ele não conseguiu escrever a palavra Deus, Deus, né? Ou seja, é uma das dificuldades que a gente tem na medida em que não consegue compreender Deus, né? Nós vamos uhum, sentir depois, né? No momento em que a nossa consciência cobrar as nossas ações, quanta, quanta falta fez para nós esse entendimento de Deus. Ele sofria porque não estava em paz com a sua maneira de pensar, não é verdade? Porque ele não compreendeu Deus. Às vezes a gente também faz isso, né? A gente acha que compreendeu Deus na teoria, mas essa compreensão como é, né? E quem leu o outro sobre o ateu? Quem poderia me dizer? Alguém poderia nos ajudar? Oi, Madalena, se fala? Liga seu microfone, Madá. Desculpa. Então, o ateu, ele visa muito o materialismo, que ele pode ver e tocar. O que vier além disso, que não seja palpável, para ele, ele não aceita. Então, ele vai fazendo as coisas conforme o seu pensamento, naquilo que ele acredita, que não é tão real, e as coisas do espírito, ele
não vê, então ele não acredita. E quando ele acaba cometendo suicídio, depois a gente sabe que existe o arrependimento, porque aí tem outra visão, né? É outra compreensão. Aí sim, embora não admita, ele passa a refletir sobre o que realmente é Deus, né? E se o que ele acreditava era tão frágil, porque era só matéria, né? Não tinha sustentação para o espírito, e agora ele acaba por estar nesse sofrimento devido ao ato cometido pela falta de crença ou pela falta de uma informação, de um aprendizado, não sei, de alguma instrução, de alguém que pudesse levar isso para ele. Como a gente hoje tem, né? Quem traz para a gente, mas ainda a gente percebe que existem muitos ateus, né, muito mais materialistas. Isso. Mais alguém queria falar sobre essa mensagem sobre do ateu? Bem, aqui então a gente teria, né, uma série de mensagens mostrando como é que na vida espiritual a gente sente a falta, essa incredulidade sobre Deus, né? E nos trabalhos mediúnicos, a gente vê a presença desses irmãos que se manifestam, mostrando as suas angústias, as suas dificuldades, pela falta do entendimento do que é Deus, né? Da forma de condução. Aí alguns mostram que desenvolveram a capacidade intelectual, tinham muitas informações, eles não podem alegar que não tiveram condições de raciocínio, eles tinham essa condição perfeita, mas não conseguiram e por isso estão sofrendo, né? Entender que é Deus. Então, essa era a parte que eu queria que a gente refletisse, né? Não só a teoria de se estudar, mas como vivenciar para que a gente tenha agora, depois, uma vida mais proveitosa, mais feliz, né? Nesse entendimento de que é Deus. Aí eu também passei mais um motivo aí para a gente refletir juntos sobre, indo para o Evangelho agora, sobre o maior mandamento. Quando nós pensamos em Jesus, que é nosso mestre, ou seja, aquele a quem vamos seguir, vamos pensar o que ele disse, que era o maior mandamento, né? E antes dele, já estava lá na Bíblia, né? Bem anterior a ele, essa pergunta aí, né? Tanto que quando foi perguntado a ele o que deveria ser feito, qual que era o maior mandamento, ele devolve a pergunta para o doutor da lei, não é isso? Ele devolve a pergunta, o que está escrito na lei? Ou seja, o que está escrito na lei? E quem gostaria de falar o que é essa lei? Por que é que a lei já trazia isso e Jesus colocou ali como o maior mandamento, amar a Deus. E não foi só amar a Deus, né, que ele disse. O que mais que ele disse? Como amar a Amar a Deus? Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Certo, Regina. Mas a hora que ele falou amar a Deus, ele falou como, né? Antes dele falar ao próximo, ele falou como. Como? Amar a Deus como? Oi, Du. Como de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Isso. E aí, então, hoje meu entendimento é diferente do que foi na outra encarnação, Du? Eu acho que sim. Eu acredito que seja diferente hoje o meu entendimento, e eu acho que cada dia que passa, cada coisa que a gente aprende, o entendimento vai mudando e vai
com certeza clareando mais e mais, né? Então, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, também do entendimento e, consequentemente, do coração também. Porque é paralelo às coisas. Quando a gente está entendendo demais, a gente cai no sofrimento e acaba sendo obrigado a partir para o coração, que é o sentimento, e aí a gente vai equilibrando as duas asas, né, do sentimento. Uhum. Então, os recados de Jesus era sempre uma receitinha de bem viver, não era isso? O que ele queria trazer para a gente, ó, o que você quiser para estar bem aqui ou onde for, a receita é essa. Então, amar a Deus como o maior mandamento é um convite que fica para nós em todos os momentos, né, Du? Todos os momentos nós vamos aprendendo a amar. E tem convite a toda hora para esse aprendizado, né? Para esse teste. A vida, as pessoas, os acontecimentos estão sempre convidando a que a gente melhore esse amor, né? Que a gente melhore esse sentimento, que a gente troque mais. Então, convites não faltam, não é? Teríamos muitos convites para amar a Deus. Eu queria ainda que alguém falasse por que Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, começou, a primeira palavra que ele disse foi Pai Nosso. Por que será? Quem me ajuda, hein? É Deus, né? E isso é Deus, né, Rê? Deus. Oi, Du. Vamos lá? Bom, tem uma palestra, eu não lembro de quem que é, se é da NET, eu não lembro, se é da Lucelena, eu não lembro qual que é. Mas marcou bastante, que ela pega vários e vários profetas, pregadores, tipo Buda, todos os grandes nomes que falam em Deus, né? Se bem que Buda não fala Deus, porque, mas os Krishnas da vida lá da Índia, da China, daqueles, todos eles falavam mais ou menos a mesma coisa de Jesus. A única coisa que diferenciou bastante Jesus de todos os que vieram antes dele, Moisés, esse pessoal todo que falava de Deus, é que Jesus tratava Deus como pai. Então, ele tratava Deus de uma maneira amorosa, de amor. Era uma relação de amor entre nós e Deus e nós. Enquanto que os outros tratavam Deus do Todo-Poderoso, realmente, ou Inteligência Suprema, seja lá o que for. Mas Jesus foi ele quem, além de trazer um grande entendimento sobre a grandeza de Deus, sobre a potência, o poder de Deus e de tudo que nós devemos a ele, ele trouxe também esse afeto de que Deus é Pai. Então, esse é o diferencial básico, ou seja, o maior dos diferenciais de Jesus de todos os outros que vieram antes dele e depois dele também, né? Porque depois tivemos Maomé, tivemos outros tantos, mas que nenhum deles tratou Deus como pai, ou seja, de maneira carinhosa, realmente, de amor, de afeto, de pai para filho. Tá certo. Quem mais gostaria de falar sobre essa dica de Jesus aí do Pai Nosso? Oi, Marília. Pode falar, querida. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. O que me chama a atenção é o nosso. Então, a individualidade, ela se extingue no momento em que ele usa o primeiro do plural. Pai de todos. Todos somos filhos dele. Todos podemos ter essa relação que o Du acabou de explicar com o Pai, porque ele é nosso e não dele só. Foi isso que me chamou a atenção. Isso. Então, está bem ligado, né? O maior mandamento
Como disse a Regina, tem como sequência o segundo, que é semelhante a esse, que trata do ao próximo como a ti mesmo, e a oração, né? Como disse a Marília, Pai é nosso, é de todos. Assim, quando a gente coloca na vida prática o que é ter um pai de todos, a fraternidade passa a ser obrigatória, não é? E nós sabemos que a senha para o nosso desenvolvimento é a caridade. Então, da fraternidade para a caridade, nós estamos lado a lado, não é isso? Mas quem mais gostaria de me falar o que leu, o que estudou sobre isso? Até agora acho que falei muito, né? Oi, a Marília e depois a Alessandra, podem falar, meninas. Oi, Marília, seu microfone está fechado. Não fui eu, foi Madalena e a Alessandra. Ah, Madalena e desculpa. Alessandra. Desculpa. Madalena, você fala, querida? Oi. Eu acredito que esse Pai Nosso, ele já precisa sair mais da teoria e para nossa vivência, porque a gente ainda não trata o outro como irmão, né? E na prece a gente fala realmente o Pai Nosso e considera Deus como um Pai que é nosso, que Jesus nos deu esse direito. Mas na prática, quando a gente olha para o outro, não enxerga ele como um irmão, como um filho de Deus mesmo. Então, eu acredito que se a gente se fazer e sentir o outro como irmão, é na necessidade que se apresenta na nossa vida diária, quando um precisa do outro, e às vezes a gente até se afasta, ou, sei lá, tem algum compromisso que nos impede, e aí a gente não pratica essa irmandade que a gente tanto fala, né? Fica só na teoria. É certo. Falta prática, né, madame? Alessandra, você queria... Oi, Alessandra, você abriu seu microfone? Desculpa, esqueci de abrir. Eu acho assim, no item 4, no finalzinho do parágrafo, né, ele diz assim, ó, que a prática dessas máximas, que no caso seja amar a Deus e amar ao próximo, né, que ele leva à destruição do egoísmo. E quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz, a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas a união, a concórdia e mútua benevolência. É o caminho, eu acho que é o roteiro, né, que Jesus traz para a gente, e eu penso que seja esse o caminho, porque a gente, só dessa maneira, quando a gente ama Deus e ama o próximo, é que a gente vai aniquilando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E todas os seus braços, né? Que traz outras dificuldades e que nos impedem de evoluir, de nos comportarmos como irmãos que somos, né? E filhos do Pai Nosso, né? A gente fica com tudo bloqueado se a gente. Então, o caminho é de fato é a prática dessas máximas para que a gente possa aniquilar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas limitações. E assim seremos irmãos fraternos verdadeiramente, né? Ele explica bem nesse parágrafo. Realmente, é bastante rico esse capítulo, né, para todos nós. Mais alguém queria falar sobre esses assuntos que eu pedi para a gente estudar hoje?
Bem, eu queria então agora que a gente trouxesse as nossas colocações, né? Não só das minhas perguntas, mas as que vocês querem refletir no grupo sobre Deus. Alguém trouxe algum tema, alguma colocação em relação a Deus? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Maura, você gostaria de trazer mais alguma pontuação? Oi, Maura, você me ouve? Você gostaria de fazer alguma colocação? Guete, você gostaria de fazer alguma colocação? Oi, querida, eu estou entrando e saindo porque eu não sei o que está acontecendo, caindo a conexão, mas tudo certo. Voltei novamente. Que bom. Eu acho interessante, dentro do Pai Nosso, dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o reino, né? A parte que fala do reino, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, dá para entender que esse pão nosso, nós podemos dizer, claro, que é dar-nos o alimento, né, necessário para a nossa manutenção física, mas esse pão nosso é o conhecimento acima de tudo. É o conhecimento que Jesus nos trouxe, nos traz, né, através de todo, e com e através de todos esses ensinos, é que nós vamos nos fortalecer. Então, é esse saber. Nós não podemos só nos alimentar daquilo que vai nos deixar em pé. O que nos deixa em pé também, com certeza, são os conhecimentos, né, Lenir? Esses conhecimentos que nós precisamos colocar na prática, né? Porque se nós não colocarmos na prática, eles vai ficar só verbalizado mesmo, como disse aí a Madalena, acabou de dizer, e todos os outros, e você disse aí, porque eu acho que nós verbalizamos mais do que fazemos, do que colocamos na prática essa oração maravilhosa, né? Essa oração universal, né? E este reino, né? Que ele diz que reino é este, né? Venha a nós o vosso reino, né? Então, é este reino que não é um lugar, né? Este reino é a construção nossa, através desses conhecimentos colocados na prática, essa construção para a evolução do espírito, porque essa é a nossa meta, a evolução espiritual, né? Então, é isso, é uma coisa maravilhosa, e o pão nosso, nós precisamos mais viver essa oração do que dizer da boca para fora, né? Entender essa oração. Então, eu acho que daqui para frente a gente poderia, eu acho que foi mesmo um alerta para que nós, a hora que fizermos essa oração, a gente conseguir entender o que ela quer dizer para cada um de nós. E cada um vai sentir de um jeito, né? Como diz o Du, né?
que esse Deus que a gente sente é a mesma coisa as orações, é uma evocação, né? Se não vem pela dor, vem pelo amor, mas a hora que nós estamos, a hora deste planeta, essa hora que estamos, né? Por que estamos passando, nada é por acaso, né? Mas nós precisamos ser fervorosos nessas orações. E a oração do Pai Nosso, ela engloba todas as outras orações. É isso. Oi, Edu, você queria fazer uma colocação? Ah, sim. Lembrando o seguinte, na época de Jesus, os apóstolos pediram para ele, né, porque eles viam Jesus orando. Jesus se recolhia e ficava orando um tempão, e eles não faziam nada. Por quê? Porque não tinha o costume da oração, ou seja, não existia oração. O que para eles era oração, na verdade, a base de todas as orações deles eram os 10 mandamentos. E porque o resto das leituras bíblicas era mais histórias e leis mosaicas, que não tinha aquele contexto de entrar em comunhão com Deus. Então, se a gente for analisar os 10 mandamentos, a gente vai ver que a primeira parte dos 10 mandamentos, se não me engano, os 4 ou 5 primeiros mandamentos, se refere a Deus, a enaltecer Deus, a reconhecer Deus, a explicar para si mesmo, né, para nós mesmos, o que é Deus. E depois vem as nossas obrigações para com o próximo, para conosco mesmo. Então, se você analisar, quando eles pedem para Jesus ensinar eles a orarem, Jesus, mais ou menos, né, lógico, de uma maneira mais sucinta e mais explicativa, ele se baseia, mais ou menos, se a gente for analisar, nos 10 mandamentos também. Por quê? Porque se você anotar a primeira parte do Pai Nosso, enaltecendo e explicando e invocando o que é Deus para nosso coração, para nosso entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, ou seja, ele quer dizer o seguinte, Pai nosso, é nosso Pai, ou seja, está trazendo a intimidade, santificado seja o vosso nome, ou seja, a parte santa, venha a nós o vosso reino, ou seja, toda a justiça de Deus, toda a parte de vivência celestial de Deus que vem a nós, ou seja, na verdade nós estamos nos submetendo às leis divinas. Aí depois que passa a parte de enaltecer, de reconhecer, de se ligar a Deus, vem a parte o peticionário nosso, né? Que é aquela parte o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação e livrai-nos do mal, amém. Porém, se a gente for analisar, ele está mais ou menos explicando como a gente deve agir, ou seja, a gente tem que invocar a Deus, né, primeiramente, e depois partir para o que a gente quer. Então, não fala necessariamente para a gente ficar repetindo o Pai Nosso, mas é para se baseado no Pai Nosso, fazer justamente mais ou menos esse trajeto. Primeiro invocar Deus e colocar dentro da gente o que é Deus para a gente, né, que é o Todo-Poderoso, é um ser carinhoso, maravilhoso, que é um pai para o filho, e depois entrar no que a gente quer, que às vezes é um consolo, às vezes é um pedido, sei lá, ganhar na loteria, o que a pessoa achar, o que a pessoa acreditar. Mas eu acredito que tenha sido mais ou menos isso daí que Jesus tentou colocar para a gente. Eu não sei se consegui explicar direito, mas o que eu penso é mais ou menos isso. Com certeza. Enriqueceu o nosso comentário aqui, né? Realmente. Alguém mais gostaria de falar? Oi, Ricardo, você gostaria de fazer uma colocação? Gostaria, sim. Gostei da abordagem que a Goethe deu, né, em relação ao Pão Nosso, mas, assim, gostaria de até, não sei se meu entendimento está errado, mas quando eu entendo, assim, que a gente fala o Pão Nosso de cada dia, é todo o tipo de alimento que nos faz ficar em pé e nos faz progredir. Então, assim, estamos pedindo para Deus, desde a parte material que nos é necessária para sobreviver, assim como o alimento material, mas também a gente está pedindo o alimento espiritual que nos vai fazer evoluir, né? Nós estamos, de certa forma, pedindo para que Deus nos dê as provas, nos dê a expiação, as expiações, para que esse alimento nos faça progredir. Eu tenho esse entendimento, não sei se é certo ou se é errado.
Era isso que eu gostaria de colocar. Isso mesmo. Com certeza. Guedes, É isso mesmo, né? você quer falar? É isso mesmo, Ricardo. Além dos conhecimentos, é este outro. Então, essa é a conexão. É a conexão, né? É o material e também a resignação, da aceitação das nossas provas, porque nós temos diante do nosso planejamento reencarnatório tudo aquilo que nós escolhemos no passar, né? E sabemos que isso é para o nosso bem. E o que nos acontece é aprendizado, pensando sempre na evolução do espírito. Sempre, sempre, sempre. E outra coisa que a Nete abordou no final de uma palestra, que ela diz também sobre o Pai Nosso, porque tem várias, né, interpretações, porque é isso que nós estamos querendo dizer. Cada um vai fazer essa oração agora, daqui para frente, ou que se já faz, da maneira que consegue chegar até o Criador. Nós não vamos chegar, mas fazer essa conexão, né? Sabemos que entre nós e o Criador tem o Filho, né? O Jesus. Então, não vamos esquecer de que estamos ligados com Ele a todo instante. E quando ela diz, não nos deixeis, a Nete explica, que ele repete, no final, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, mas livra-nos de todo o mal. Então, por que ele repete? Não nos deixeis cair em tentação, como o Eduardo disse, o primeiro começo, né, anda paralelo com os 10 mandamentos, é para Deus, o outro é a nossa vivência, né, pelo perdão e tudo mais, né, a outra parte do Pão Nosso, do Pai Nosso. Então, ela diz, por quê? A tentação, deixei cair em tentação. A tentação é um mal. Tentação, como nós entendemos, humanos, tentação é um mal. E depois ele repetiu, e livra-nos de todo o mal. Repetiu novamente. Então, na língua judaica, né, essa tentação, ela tem outras interpretações, mas o que ele quis dizer de tentação, ele quis dizer desse impulso à prática de uma coisa censurável. Então, toda essa segunda parte que o Du falou, é essa prática, então, nos deixeis cair em tentação, é toda a prática de alguma coisa censurável. E livra-nos de todo o mal. O que quer dizer o mal? É uma maneira, o mal é algo incompleto, né? Do que convém ou que se desejaria, né? Isso é de maneira incompleta, diversamente. Isso é uma coisa contrária ao bem, certo? Isso é mal, tá? Então, é algo que ficou incompleto. Então, livra-nos de todo o mal. Que seria? Somos seres milenares caminhando, né? Então, estamos caminhando, então, são as várias existências, né? Vida temos uma, mas várias existências, né? Lembrando que podemos, uma coisa que vai ficar bem claro para nós, Deus é eterno, é que Kardec diferencia. E nós poderíamos dizer que somos eternos? Até poderíamos, mas ele diferencia como espíritos imortais, porque nós tivemos um começo. Exatamente. Certo? Exatamente por isso. Então, nós não vamos falar Deus, nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais. Deus é eterno, vamos deixar eterno para Deus. Então, voltando ao mal, o mal é tudo que ficou incompleto. Este é o mal a que ele se refere.
certo? E depois ele repete, e livra-nos de toda a tentação. Por quê? Quando for, trazemos as mazelas, todas lá de Não trás. é aquele E pensamento ruim que vem. estamos nessas mazelas todas que estamos trazendo, nós estamos reparando, né? Reparando nessas nossas idas e vindas, na pluralidade das nossas existências, reparando todo este mal. Por isso que ele nos afirma, não nos deixe cair em tentação. Certo? Porque se cairmos na tentação, não temos como reparar do mal. Então, quando ela deixou bem claro, a Nete falou assim, por que ele repete, né? E a análise, né, que ela analisa cientificamente, né, ela diz, vamos analisar isso e pensar, livra-nos do mal, não nos deixando cair em tentação. E tendo os conhecimentos, e como o Ricardo disse, é o alimento, né, material, o alimento espiritual, e muitas outras coisas, né, gente, é o nosso bem viver mesmo, como disse Helenir. Viver bem. Essa que é a lição nos traz do Pai Nosso. É isso, Helenir. Ai, que ótimo. Eu gostaria só de fazer uma colocação, acho que cada um de nós pensa do seu jeitinho, né? Eu só queria fazer uma colocação do meu jeitinho de pensar. Eu gosto da colocação, para mim, para o meu raciocínio, da colocação de André Luiz, quando ele explica que o alimento espiritual, a gente provavelmente, ele não afirma, mas ele faz a gente refletir, provavelmente ele está disponível e a gente absorve com o oxigênio, fixando isso através das mitocôndrias em cada uma das nossas células. Ou seja, basta um esforço, um trabalho, que ele está em todos os pontos do nosso ser. Alguém mais gostaria de falar? Olha quantas interpretações podemos dar, né, Lenir? Com certeza. Você, na sua área, já deixou bem claro que esse alimento aí, e como isso se processa, se nós não tivermos uma força divina, uma força maior. De que jeito, né? Não tem como, não tem como. Não tem como. É só Deus, não é? Uhum. Oi, Alessandra. Fala, querida. Essa colocação que você fez é mais uma prova do amor de Deus para conosco, né? Porque ele está acessível para todos, igualmente, né? De uma forma bem democrática, vamos dizer assim, para todos, disponível, né? Se está no ar, essa disponibilidade desse alimento, né? Chega a todos nós, né, Alessandra? Olha, nós temos mais 10 minutos, eu gostaria de saber, Maura, você quer fazer alguma colocação? Alguém mais quer alguma colocação diferente dessa que a gente trouxe, que ficou faltando? Porque depois a gente vai mudar de assunto. Oi, pessoal, é só levantar a mão e falar. Posso chamar alguém? Quem quer falar mais alguma coisa? Bena, você gostaria? O que me chamou a atenção também é o venha a nós o vosso reino. Esse reino nós sabemos que nós conquistamos, que está dentro de nós. Mas como que nós vamos pedir o reino de Deus? O vosso reino. Não basta pedir,
Eu tenho que fazer a minha parte para merecer esse reino. O reino que nós desejamos, que nós pedimos aí, é assim, é um mundo onde todas as pessoas sejam felizes. Não é essa o nosso caminhar para os mundos felizes? Mas para que isso aconteça, é nosso dever trabalhar. Trabalhar para quê? Para que haja uma maior soma de felicidade, para que auxiliando uns aos outros, essa felicidade na Terra, porque a gente sabe que quando chegarmos lá no último estágio, estaremos neste nível. E lembrando que Deus só, aí já vem até a parte daqui, seja feita a vossa vontade. Deus sabe aquilo que cada um de nós precisa. Quando nós falamos, seja feita a sua vontade, é difícil, porque eu falo, mas na hora que eu quero, e se não me acontece, eu já falo, pronto, pedi tanto para Deus, ele não me atendeu. Então, isso se chama fé, aceitar a vontade de Deus. Assim, fica mais fácil a gente poder pedir, porque ficar pedindo é muito fácil, como a Madalena falou, pôr na prática é difícil. Então, que a gente saiba pedir o reino deles, mas fazer a nossa parte para viver esse reino e auxiliar os nossos irmãos. E lembrando sempre que a vontade é de Deus, não é aquilo que nós, muitas vezes o que pedimos não é o que é o melhor para nós, principalmente no momento. Acho que é isso que eu entendi. Tá certo, obrigada, Bernadette. Mais alguém queria fazer alguma colocação? Oi, Madalena, você fala, querida? Abre seu microfone, Madalena. Desculpa. Então, eu concordo com a Bena, porque a gente, quando faz o Pai Nosso, fala, seja feita a vossa vontade. Mas quando ele faz a vontade dele na nossa vida, a gente não entende e a gente não aceita porque não é a nossa. Né? Então, é meio que contraditório essa nossa oração em algumas passagens. Então, a gente precisa analisar a vontade dele, nem que no momento a gente não entenda, mas como ele vê sempre à frente o que a gente não vê, a gente só precisa aceitar porque é a vontade dele. Né? Tá certo, Madalena. Olha, eu gostaria só de ler um trechinho de uma mensagem que a gente tem aqui nesse livro do Divaldo, da Joana. O livro tem como título Entrega-te a Deus. E aí ela vai falar que ela faz vários convites lindos para a gente, talvez facilite essa nossa entrega a Deus, como disse a Madalena, que a gente tem essa dificuldade, né, ainda de fazer essa entrega. E ela vai falar de quando a gente já teve, lá no começo da nossa vida, a presença, né, a colocação aqui de Paulo de Tarso, mas ela vai trazer, então, uma carta aos cristãos modernos. É bastante extenso, mas eu só quero ler um pedacinho para a gente refletir aqui.
Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, que permaneça em vossa mente, em vosso coração, a paz que deflui da consciência tranquila, como efeito da conduta reta, dos pensamentos dignos. A sociedade odierna vive momentos graves na história do seu processo evolutivo. E as incomparáveis conquistas da ciência, da tecnologia, do direito, da ética, colocam-na dantes jamais esperado patamar do progresso, oferecendo-lhe conforto e prazeres nunca antes alcançados, ao mesmo tempo abrindo-lhe horizontes de inconcebíveis possibilidades, de conquistas gloriosas em relação ao futuro. E, nada obstante, pairam sobre os seus céus róseos e transparentes as ameaças do horror, do desespero, que lentamente alcançam os seus membros descuidados, atirando-os uns contra os outros, fazendo-os mergulhar no fundo poço das aflições superlativas. As bênçãos da comunicação virtual ensombram-se com facilidade com que difundem o crime, o terror, o despautério, envolvendo crianças, jovens, adultos, idosos, nas suas teias perversas e constritoras, que os atam à marginalidade, competindo com facilidade de ampliar informações em torno do belo, do bom, do saudável, dos enfermos morais, utilizam-se para anarquia, vulgaridade, destruições, e aí ela vai fazendo uma série de colocações do que nos aparece, né? E mais à frente, ela diz assim: cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos, atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor, o desespero, fujam por fim envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria, à felicidade que estão reservados para todos os servidores do bem. E é bastante extensa aqui a mensagem, né? E ela diz para a gente, em outro ponto aqui da mensagem, que a gente não deve se ficar temendo, né? Se a nossa consciência estiver tranquila. Né? Que todo mal que ataca o nosso campo físico não chega a atingir aquilo que é proposta de nós como criaturas. Né? Que a gente possa, então, se sentir impulsionado por essa mentora espiritual que diz que a gente tem mesmo que trabalhar, apesar de tudo que está à nossa volta. Então, gente, quem gostaria de fazer a nossa prece? Eu faço, né? Ai, que bom, Beth. Eu vou fazer rápido, né? Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar na família por todos os conhecimentos que eu por tudo que recebemos, e que conseguimos, da melhor forma possível, colocá-los em